Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do meu Club Podcast. Eu tô aqui com a Tamires, meu nome é Amanda. Hoje a gente tá com uma convidada super especial para falar sobre a relação entre corpo e emoções. Então vai ser um bate-papo que envolve muito do que a gente já vem conversando e a conexão entre corpo, mente, espírito, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu estou com a missão de apresentar a nossa convidada. E como o currículo é grande, eu trouxe a colinha sim, tá? Médica, clínica geral formada pela Unicamp, com residência médica e medicina preventiva também pela Unicamp. Pós-graduação em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia Especializada em Medicina Natural, com ênfase em fitoterapia, cromoterapia e nutrição funcional. E membro da American Academy of Anti-Age Medicine. Bom, estamos aqui hoje com a doutora Marta, que eu tenho a honra de poder chamar de amiga, mas o mais importante desse currículo é o ser humano incrível que essa pessoa é. Então, muito obrigada por sua vinda, doutora. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada, Tamires. Tamires é uma amiga querida do coração. Então, estou muito feliz de participar dessa proposta tão bacana que vocês têm, né? Acho tão importante levar coisas boas para as pessoas, né? Nesse mar às vezes, de coisas que as pessoas escutam na internet e nas redes sociais, que angustia, que não acrescenta. A proposta de vocês é na contramão disso, né? Uma coisa que vai fazer com que as pessoas saiam melhores, né? Daqui. Então, parabéns. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora. Bom, e para começar, o nosso tema é um pouco polêmico. A gente sempre fala que eu e a Amanda, a gente acredita muito, sim, em energia, em vibrações, em tudo nesse sentido. Mas ter a doutora aqui com a gente para falar cientificamente que essas coisas existem. Então, não é só uma história esotérica, não é só misticismo. Eu acho, não é místico. Então, doutora, a primeira coisa, a gente quer começar puxando o assunto no sentido de... Vamos falar muito sobre emoções e corpo, né? Como que o corpo reage a emoções. Sim. Mas, como é que a gente tem essa ligação específica? Qual é essa formação do corpo que faz a gente entender essa questão dessa vibração, dessa energia, desse ponto em que vai influenciando as nossas emoções também? Sim. Uma coisa muito interessante é que desde a origem do nosso corpo, nós somos energia. Se a gente for pensar como nós, seres humanos, somos criados, tem um espermatozoide e um óvulo, então é metade de um cromossoma de um lado e do outro. Quando existe a fusão, é uma única célula. Uma única célula, né? Aquelas que a gente aprendeu na escola, com núcleo, mitocôndria, tudo. Ok. Essa célula começa a se reproduzir. Mórula, blástora, vai reproduzindo, ela vai replicando. Então, ela vira um brocotoma de célula. A grande questão da ciência, olha os mistérios que existem. Como é que esse brocotoma de células, esse amontoado de células, começa a se diferenciar em olhos, nariz, ossos, pele, cérebro? Já pararam para pensar nisso? Não é um milagre? Existe um biólogo britânico chamado Rupert Sheldrake. Tudo que vocês encontrarem dele para ler, pode ler, porque ele é um cara muito interessante, porque ele escreveu com uma linguagem popular, assim, vamos dizer, fácil de entender, essa teoria que ele tem dos campos mórficos. O que é o campo mórfico que o Rupert Sheldrake descreveu? Que existe uma Amanda, como se fosse uma maquete energética. E a célula vai cumprindo aquela maquete. Olha que coisa mais linda. Então, que existem esses campos mórficos que definem, por exemplo, uma espécie. Existe um campo mórfico para um humano, existe campo mórfico para uma baleia, para um jacaré. E por isso que a mesma célula, que é só uma celulinha que vai replicando, de repente ela se diferencia. Porque ela é igual para todo mundo, é isso? Para todas as espécies, ela começa a mesma coisa. Basicamente uma única célula. Não é lindo isso? Lindo. Então, assim, esses, claro, são os mistérios da natureza e que a ciência vai descobrindo que existe, então, esse campo, né?
Ok, o que é esse campo mórfico? Aí entra a física quântica para explicar. A física quântica é aquilo, o que significa quântico? Né? Aquilo que está abaixo da escala atômica. Então, a física newtoniana estuda tudo que é acima do átomo e a física quântica abaixo do átomo. O átomo é a menor partícula que nos constitui. Eu estou só colocando isso para vocês verem que, no fundo, nós somos todos energia. E que essa história da gente achar que energia é misticismo, é pagelança, isso, no fundo tem ignorância. Né? Não é isso. A energia é uma coisa muito séria e é a base de tudo que nos compõe. A célula, antigamente o pessoal achava que o átomo era uma bolinha e que a gente era um amontoado de bolinha, que nem isopor, sabe isopor que você abre aquele monte de amontoado de bolinha? Então, a primeira vez que acharam que existia o átomo, o que significa átomo? Não tomo pedaço, aquilo que não se pode dividir. Então, se eu for pegar a Tamires e for partindo em pedacinhos bem pequenininhos, vai chegar uma hora que eu não vou poder partir mais. Esse é o átomo. Só que eles viram que o átomo não é sólido, muito pelo contrário. Ele tem um núcleo circundado por elétrons, que essa imagem já é muito conhecida de todo mundo, só que tem um detalhinho. Se o núcleo e a primeira camada do elétron, a distância é tão grande entre o núcleo e a camada de elétrons, que se a camada de elétrons fosse do tamanho da abóbada do Maracanã, olha o tamanho, o núcleo seria do tamanho da cabeça de um alfinete no gramado. Nossa, é bem distante. É muito distante. Então, assim, a menor partícula que constitui a matéria é um grande vazado, né? Eu brinco que foi aí que inventaram o primeiro Lexotan, porque você imagina nervoso da turma. Como assim? Né? E o que é mais louco? O elétron que gira, né? Às vezes ele se comporta como uma partícula, mas às vezes ele se comporta como uma onda. E todos os elementos de dentro do núcleo, prótons, nêutrons, neutrinos, também. E a física quântica andou mais profundamente até chegar no que a gente chama de teoria das cordas, que é que se você for abrindo as partículas que constituem o núcleo, que antes eles achavam, né, que não era possível abrir mais o átomo, eles viram que você consegue, sim, olhar dentro das partículas subatômicas e que lá dentro existem, que na verdade elas são cordas vibrando. E vibram de uma tal maneira que elas parecem material. Resumo da ópera. Quer dizer, gente, eu resumi aqui em 5 minutos um assunto super complexo. Um assunto super complexo, né? Que enfim, poderia se desdobrar em anos aí de estudo, e até hoje estão estudando, né? A física está estudando isso. Então, o que acontece? No fundo, a gente é energia. A gente é um padrão vibracional. E essa sensação, essa percepção material é por conta da maneira que a gente vibra. Porque se a gente acelerar a partícula, essa partícula vira onda. Existe um acelerador de partículas, por exemplo, onde eu moro, em Campinas, que é lá na Luz Síncron. Então, existe em Campinas, existe acho que na Suíça existe um outro. O que acontece? Eles aceleram tanto a partícula para vê-la se transformar em onda. Essa é a base do teletransporte que o pessoal tem lá nos filmes, né? Na Jornada nas Estrelas, que tinha o Capitão Kirk, que saía o cara desse lugar e transportava por outro. Como é que faz isso? Isso é uma teoria possível, teoricamente, ainda não na prática. Você acelera suas partículas, você vira onda, transmite você que nem celular, por uma antena, e te recolapsa num outro lugar. Então, existe essa possibilidade. Nós somos ondas colapsadas, né? Por isso que o pessoal pega essas teorias da física quântica e fala que a gente cria a nossa própria realidade. Porque a física fala que se você, por que um elétron às vezes se comporta como uma partícula, às vezes como uma onda? Isso tem um experimento, gente, que vocês podem procurar na internet, chamado experimento de dupla fenda. É fácil, tem até um filminho, um desenho, que tem um cientista que fez na forma de desenho, que fica muito fácil de vocês verem. Mas você coloca lá, experimento de dupla fenda, você vai ver. Então, quando alguém observa o experimento, o elétron se comporta como uma partícula. Quando não tem ninguém observando, ele se comporta como uma onda. E não vale qualquer observador.
Você colocar, por exemplo, um observador que não tem uma consciência humana, como um peixe, uma calopsita, né, um cachorro, não existe essa colapsação. Então, o que a física pressupõe e está estudando é que a consciência humana é um fator na equação da colapsação dos elétrons. Então, ela é um fator na coisa que faz colapsar de um jeito. O que significa colapsar? Esse é um termo da física que significa trazer da possibilidade vibracional para a realidade material, física, né? Então, isso, para começar, é isso. Nós somos um padrão energético. Sim. Tem uma outra coisa das questões emocionais, né? Que aí, trazendo um pouco mais para a matéria, para não ficar tão abstrato, porque metade do povo já foi embora desse podcast agora, não, peraí, né? Tá muito complexo. Não, gente, não vai embora não, tá? Depois você volta, direitinho vai dar certo. Mas, enfim, o nosso cérebro, a gente tem um cérebro trino, né? A gente tem um cérebro reptiliano, que é basicamente o bulbo, né? e a medula, que por que ele chama reptiliano? Porque os animais mais primitivos têm também, e esse cérebro é responsável pelas questões mais básicas. Por exemplo, se eu coloco a mão no fogo, eu tiro, eu não preciso raciocinar disso, porque senão eu queimei a mão, né? Então, eu preciso ter o que a gente chama de arco reflexo simples. Eu ponho a mão, essa informação só vem até minha medula, e a medula manda tirar. Depois tem o cérebro límbico, que os outros mamíferos, por exemplo, domesticáveis têm, né? Por que a gente fala domesticável? Porque o cérebro límbico, ele é responsável pela compensação. Você faz alguma coisa que é bacana, por exemplo, eu estou treinando uma foca, bater palma. A hora que ela bate palminha, eu dou um peixinho para ela. Então, ela fala, oba, se eu bater palminha, eu vou ganhar um peixinho. Esse é o límbico. Esse é o límbico, tá. Que é o cérebro emocional. E tem o córtex e o neocórtex, né? Que são responsáveis, principalmente o neocórtex, pelo raciocínio, que é o que só nós humanos temos. E ele é uma estrutura muito jovem na evolução filogenética neurológica e, portanto, imperfeito. Então, nós somos muito mais animais do que humanos, do ponto de vista biológico. Por isso que, às vezes, alguém, né, no trânsito é muito fácil a gente ver quanto reptiliano a gente é, né? O cara cruza a gente de frente, a gente não pensa, não, ele está levando alguém para o hospital, ele é um irmão com pressa, ele já, né, fala coisas impronunciáveis. Então, assim, o racional, ele às vezes nos engana. Por quê? Porque ele é uma estrutura ainda jovem e que pode errar. Por isso que a gente fala que é muito mais interessante a gente confiar nas nossas vísceras, né? Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim, nosso raciocínio nos engana frequentemente, mas as nossas vísceras não nos enganam jamais. Então, você chegou perto de alguém, sentiu que a vontade de ir embora... Sabe, mas é meio que a intuição, doutora? Isso é aquele feeling que a gente tem, que pode ser chamado de intuição, sim. Uhum. Mas, voltando para o cérebro límbico é o cérebro das emoções. Ele está bem dentro do nosso cérebro. Ele tem uma forma de feijão. E dentro do cérebro límbico, praticamente uma continuação dele, existe a hipófise. A hipófise é a glândula que manda no nosso sistema endocrinológico inteirinho e no sistema imune também. Então, tudo que afeta o límbico, que é o emocional, afeta o nosso corpo inteirinho. Então, nós chegamos, finalmente, na pergunta. Que é como é que as emoções, né? É porque elas abriram a pergunta também, né, gente? Por isso que a minha resposta não podia ser simples, não, maravilhosa. Né? Eu queria essa comprovação mesmo, científica, doutora. Existe, sim. É muito simples a gente ver. Por exemplo, uma coisa muito clara é como que as mulheres, por exemplo, têm desequilíbrio à menstruação quando elas estão estressadas. Por quê? Porque a hipófise manda nos ovários. Então, se a hipófise está mandando uma mensagem equivocada, o ovário não vai fazer direito. E tem uma coisa muito interessante que eu vejo muito nas minhas pacientes, que é assim, mulheres que estão com maridos que elas sabem que aquele não é o pai para filho delas. Elas não menstruam, não ovulam, a gente faz o que a gente... E por quê? Porque aquilo está preso pela ideia de que ela sabe que aquele relacionamento ou não é bom, ou não vai dar certo, ou ela está ali por um motivo racional, mas afetivamente ela não queria estar ali. E é muito comum, vocês já têm história na família, já viram. A hora que ela sai, aí não engravida.
A hora que sai daquele casamento e casa com outra pessoa, 1 mês depois está grávida. Porque aquele, sim, é o pai do filho dela. Ela entendeu. Inconscientemente. Inconscientemente, claro, né, gente? Ninguém quer ser infértil, né? Mas essa coisa da infertilidade, ela tem muito a ver com isso. Isso é só um exemplo, né? A gente pode dar N exemplos. Por exemplo, pressão alta. Então, existe um viés bioquímico que faz com que isso aconteça. O sistema imunológico, por exemplo. Por que o sistema imunológico trava, diminui quando a gente está estressado? Porque quando a gente está estressado, a gente precisa ou lutar ou fugir. E aí a gente faz adrenalina e cortisol. A adrenalina acelera o coração, aumenta a pressão, e o cortisol é um grande imunossupressor, porque você está na guerra, você não vai ficar ali brigando contra as bactérias, você tem que brigar para estar vivo. Então, a gente sempre fala, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, sai da guerra. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Se você percebe o mundo como um lugar hostil, perigoso, que ninguém te ama, que você sempre tem que estar em atenção, você está na guerra. Agora, se você está nesse mesmo mundo, mas percebendo que o mundo é bonito, que as pessoas são bacanas, que tem uma certa dificuldade, mas tudo bem, você sai da guerra. Mas para isso também tem um padrão, às vezes, de muitos anos, né, doutora? Assim, por exemplo, essa maneira de ver o mundo. Eu, desde criança, desde adolescente, eu aprendi a ver de uma maneira. Porque até a doença, né, e seja lá qual for, chegar no corpo, existem muitos sinais antes. Isso, como é que a gente consegue enxergar um pouco esses sinais? Acho que vale a pena a gente falar um pouco dos sintomas de fato, né, assim, de quando já chegou no corpo, quando já tem uma doença instalada. Mas como é que a gente vai observando, assim, os sinais de que alguma coisa não está funcionando bem? Porque, às vezes, isso que a Tami trouxe, né? Tem a ver com intuição. Às vezes, você sentiu que aquilo não está funcionando, sei lá. Vamos dar mais um tempo, vamos ver se é isso mesmo. A gente vai se forçando, às vezes, a viver uma situação. Uhum. Como saber, olha, esse aqui é um limite antes da doença chegar? Como é que a gente pode ter esse refinamento, assim? Essa pergunta é ótima, porque o corpo sempre fala. A gente é que finge que não escuta, né? Então, é uma dor de cabeça que está sempre ali. Por exemplo, tive um paciente que só tinha dor de cabeça no final de semana. Gente, tem alguma coisa nesse final de semana, o que é? O que você faz no final de semana? Eu estou em casa com a minha família. Então, quer dizer... O meu eu vinculei ao café. Que no Cada final de semana eu não tomo que café, a minha quiser. cabeça dói no final de semana. Pode ser o vício do café. Então, assim, por exemplo, uma dorzinha de cabeça que está sempre ali e que você vai tomando um analgésico e deixa rolar. Uma dor nas costas que está sempre ali. Eventualmente, a gente pode ter essas coisas, né? Tudo bem. O problema é aquele todo dia, né? Ou semanalmente, ou mensalmente. Uma menstruação que é muito dolorida e que você toma um monte de analgésico e antiespasmódico e passa a menstruação. O nosso corpo é para funcionar perfeitamente. Toda vez que sai alguma coisa do lugar, você tem que prestar atenção. Se for uma coisa esporádica, ok. Se for uma coisa que se repete, precisa olhar para isso. E uma outra coisa, que nós temos uma cultura muito asséptica. Por exemplo, se você tem alguma coisa no nariz, você tem que escorrer o nariz para limpar. Então, se a pessoa tem uma alergia, entrou em contato com fungo, ela vai ter uma coriza. O que a pessoa vai? Compra um descongestionante nasal, vai lá e pinga. Transpirar. Ninguém pode transpirar. Compra aqueles antitranspirantes de 72 horas. A gente está sempre abafando as coisas. Abafando né? as coisas, exatamente. Então, o corpo quer colocar para fora, você abafa. O que acontece? Joga a doença para dentro. Na homeopatia, tem as leis de Hering, que é super bonita, que diz o seguinte: a gente adoece de fora para dentro, mas a gente sara de dentro para fora. Então, é muito comum eu estar tratando, por exemplo, uma pneumonia e a pessoa tem uma urticária, tem uma pereba na pele, uma coceira, uns brutuejas. Falo, deixa isso aí, porque está sarando. Qual que é a tendência das pessoas? Ir lá e passar um corticoide, um creme, e aí volta a bronquite, volta a asma, volta a pneumonia. Que isso é um comportamento muito, muito comum no dia a dia, né? Assim, tô com, sei lá, um problema na família, deixa isso pra lá, vou me distrair, vou fazer outra coisa, ou tá com um problema no trabalho, ao invés de resolver, a gente vai deixando, às vezes, de lado até ficar insustentável, né? E eu acho que a doença vem nesse sentido também, né? E a doença, como você falou muito bem, ela vai sendo construída. Então, as pessoas, às vezes, querem sarar do dia para a noite, mas a gente tem que organizar, limpar, né, para poder retomar a saúde. E uma coisa muito, assim, a gente quer dominar a natureza.
E a gente deveria ser parceiro da natureza, porque o organismo, o corpo humano, ele é de uma perfeição, assim, impressionante, é assombroso. Quando a gente estuda, eu lembro quando eu entrei na faculdade de medicina, que eu estudava, eu ficava assim, né? O pessoal falava, você está estudando porque você tem prova? Eu falei, não, estou estudando porque eu estou apaixonada, estou enlouquecida, né? Realmente só pode ter sido uma inteligência muito superior que fez isso, porque, olha, não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso. Sinto muito. Tem quem acha que tudo é obra do acaso, precisa estudar fisiologia, né? Ver como o corpo funciona de uma maneira tão concatenada. E o que acontece? A gente quer subordinar o corpo à nossa vontade. Então, por exemplo, as mulheres, não gosto de menstruar. Aí vai lá e toma remédio ou põe DIU, não sei o que tem, para suprimir a menstruação. Gente, isso tem um preço. Toda vez que você contraria a natureza, tem um preço, né? Então, assim, você desvia o curso de um rio, você vai alagar outro lugar. Não, é a regra. O ser humano é tão inteligente para umas coisas, mas para as outras, né? Ele tem aquela ilusão de que ele manda e que não vai pagar o preço. Então, por exemplo, isso que você falou, Amanda. Vai jogando para debaixo do tapete, vou jogando para debaixo do tapete, uma hora vem a conta. Enquanto a gente é jovem, isso é muito interessante, a gente vai dando um jeito, né? Eu brinco que o melhor remédio é a juventude. Porque você come errado, você dorme errado, você faz um monte de coisa, e o corpo, coitado, ele vai dando conta de te acudir. Mas chega uma hora, ele não dá conta mais, né? E aí vem as doenças. Você fala, nunca tive isso, começou agora. Não, começou há 10 anos atrás, quando você suprimiu aquela menstruação, quando você viciou em negocinho de nariz. Enfim, então a gente precisa ter essa humildade diante do corpo. E também paciência para ele voltar para o lugar, né? Quando você está tratando alguma coisa. Para ir voltando. Doutora, assim, no final das contas, talvez nós sejamos seres emocionalmente racionais. Eu acho que nós somos muito mais emoção, por mais que a gente tenha consciência e tente racionalizar as nossas decisões, a nossa base, ela é sempre emocional. Sim. Mesmo quando a gente diz da diferença entre homem e mulher nesse sentido, de ser mais emocional, de não ser mais emocional, mas no fim, para mim, o ser humano é essa emoção. E um dos pontos que citou agora, que fala sobre essa visão do mundo, né? O quanto essa visão do mundo traz essa percepção e constrói esse emocional, que eu acho que as coisas foram se conectando enquanto vocês estavam falando. A gente constrói muito o nosso emocional durante a vida, né? A percepção que eu tenho do mundo, ele vem durante a vida, como eu cresci, como eu fui criado, o que aconteceu comigo, e vai moldando essa minha visão para trazer e me dar essa estrutura emocional, ou não, também. Enfim, talvez muitas pessoas de 60 anos não tenham estrutura emocional. Eu acho que não é o tempo nesse caso, mas a forma como se vê, que é essa visão do mundo. E aí, já puxando esse tema exatamente de como a gente reage, como a gente tem essa visão do mundo, como a gente se comporta emocionalmente e como está muito vinculado a quem nós somos fisicamente também, a gente tem a base do livro das 5 feridas emocionais, que fala dessa conexão de uma forma tão bonita ali, tão não resumida, mas de uma forma muito clara sobre essa conexão, de como a gente está construindo essa nossa visão de mundo, de como a gente está reagindo emocionalmente e como o nosso corpo está reagindo fisicamente falando também. Sim. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também, que é um livro que já ouvi. Todo esse discurso lindo e que eu ouviria várias vezes depois, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Então, especificamente do livro que fala como esse corpo está se moldando com essa visão de mundo, com essa construção emocional, eu acho que vale a gente passar também para que todo mundo ouça, né? Sim. Então, ele tem essa base dessas 5 feridas emocionais, doutor. Eu queria um pouquinho ouvir sobre isso. Então, isso é muito... eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, e se a gente também for discorrer aqui, vai encobridar muito, sim. Mas o que basicamente o livro diz é o seguinte: a gente vai passando por coisas na vida. A gente, na infância, a maneira com que foi criado, a situação que você vivenciou com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Isso vai impactando a gente de uma certa maneira, que é o que o livro chama de feridas, vai ferindo a gente. E a gente vai construindo reações a isso, máscaras, formas de se comportar para poder se proteger daquilo. Então,
por exemplo, uma pessoa que foi muito ferida, ela pode ter uma máscara de arrogância, de superioridade, quando, no fundo, é uma criança ferida que precisa de carinho, de amor, de proteção. Ou ela pode ser uma pessoa que mente, que cria fantasias. Então, o autoconhecimento é uma coisa muito, muito importante. A gente não pode... a gente tem sempre que desconfiar. Acho que tem... Eu sou mineira, né? Não sei se vocês repararam. Mas eu acho que tem uma característica do mineiro que é muito bom para a saúde, que é desconfiar, né? A gente tem sempre que desconfiar se aquilo que a gente traz é bacana, é nosso, ou se foi alguém que colocou ali. Né? É bacana para a gente, né? Porque o bom e o ruim é sempre em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, essa mania de criticar que eu tenho, será que não é da minha mãe? Será que eu não aprendi isso, que eu não vi isso? E aí eu estou reproduzindo? Então, é muito interessante a gente baixar um pouquinho o ego. O ego é o cara que complica todo o meio de campo. Complica muito, doutora. Né? Porque ele é aquela criança mimada. Que quer atenção, que bate o pé, que faz birra. Exatamente. Eu não, mas conheço muita gente que vai. E mais que isso, né? Que quer ganhar, que quer ter razão, que quer ser o super... Que é uma coisa meio de querer ser amado, né? Assim, de alguma maneira, isso corresponde um pouco a essa aceitação do mundo, não? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que baixar um pouquinho o ego, porque é ele que cobra a gente uma postura belicosa. Porque quando o ego, a gente consegue silenciar o ego, a gente consegue olhar o lado do outro, a gente consegue entender que nós não somos perfeitos e tudo bem. Tudo bem se eu sou meio esquisitinha, se eu sou meio burrinha, que eu sou meio larguinha, entendeu? Então, tem umas coisas que a gente fala, tudo bem, né? Eu também tenho muita coisa legal, né? Não é para ser perfeito também. Não é para ser perfeito, exatamente.